Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo aí da playlist Reparo e Restauração. Nós estamos indo aí para a parte 7, né? Já é bastante parte, mas aquilo que eu falei é um processo, né, que eu particularmente não tenho pressa nenhuma em terminar, né? Gosto de mostrar todas as etapas de uma restauração. E é demorado, né, gente? E eu não gosto de fazer tudo num vídeo só, né? Primeiro que vai ficar um vídeo grande, segundo que a gente acaba ocultando algum detalhe interessante aí no processo de reparo, né, e de restauração. A placa da parte de áudio, né, ela foi restaurada inteirinha, né? Quando a gente ligou, a gente encontrou aí um problema, né, de DC na saída, né? Isso aí já foi detectado logo no começo, quando a gente ligou pela primeira vez, né, aquele ronco forte na saída de som, né, dos alto-falantes. E a gente conseguiu identificar que o problema está partindo, né, dos CIs aqui, tá? Desses CIs aqui, que é da parte do pré-amplificador. A gente fez a aquisição, né, conforme eu falei para vocês. Trocamos dois. Esse aqui resolveu o problema de imediato, esse aqui não, tá? Ele ainda tem algum problema que ainda está jogando DC na saída. Então o que a gente vai fazer agora, né, é varrer onde pode estar o problema, né? A gente tem um canal de comparação, a gente tem um esquema, a gente vai fazer algumas anotações de tensão, né, em pontos aí, e identificar onde está o problema desse lado aqui. Então a gente vai começar a fazer a análise aqui e a gente vai mostrando para vocês tudo aquilo que a gente for encontrando aí, tá? Que pode nos levar à solução do problema, né, deste lado do canal aqui. Tá bom, pessoal? Então a gente já volta aí. Bom, pessoal, defeito encontrado, tá? A gente tinha trocado os dois CIs, né? Mas o canal que estava com problema é esse aqui. E aí eu fiz as medições de ponto a ponto da saída do CI. As medições estavam ok, né? Não tinha diferença entre um canal que estava bom e esse canal aqui. Só que é o seguinte, ele não estava polarizando os transistores de saída, tá? E daí o que eu fiz? Se o sinal não está vindo para cá, né? É sinal que eu tenho que ter algum problema aqui, ó, tá? Nesses dois transistores aqui que pegam o sinal da saída, né, e polarizam. Medi os dois transistores, que não eu falei para vocês, os transistores estavam ok, né? A única coisa que eu não troquei, porque esses transistores são pequenos, eu tinha trocado todos, né, eram os resistores, tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês, tá, do resistor que eu encontrei, tá? O problema está solucionado, mas só vou mostrar para vocês. O que estava acontecendo é o seguinte, ó, né? Esse transistor aqui, para ele ser polarizado, esses dois tinham que estar ok, certo? Esse estava ok. Esse aqui, ó, apesar da aparência dele estar perfeita, né? Eu vou mostrar para vocês. É um resistor de 1 ohm, tá? Então é o seguinte, para que houvesse, aqui é o mais B, né? Para que houvesse a polarização aqui, esse cara tinha que estar conduzindo, né? Que ele iria polarizar esse, que por sua vez polariza esse aqui, né? E vai polarizar esse aqui e vai tirar, né, a tensão DC da saída, né, o mais B da saída, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o resistor. Primeiro eu vou mostrar uma foto, tá? Enquanto abaixa aqui, ó, o resistor tá aqui, mas eu vou mostrar a foto aqui dele, como ele tá de um lado e como ele tá do outro. Bom, vocês viram aí que a aparência dele estava de novo, né? Mas vamos lá, isso aqui é um resistor novo, ó, só para vocês terem uma ideia. Ele teria que me dar esse valor aqui, ó. Dá uma olhadinha lá. Mais perto, por favor, lá. Opa, escapou aqui. Ele tinha que dar esse valor, ó, 1 ohm, tá? Olha o valor que ele estava dando. Vamos colocar aqui, ó. O valor que esse carinha aqui estava dando. Olha lá. 1 mega, tá? 1,148 mega ohms, né? Quase que aberto aí, né? Uma resistência altíssima aí, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu só acender a luz da bancada aqui. O que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte, tá? Esse canal aqui é o canal que estava ok. E esse de baixo aqui, ele estava com a tensão DC, tá? Então eu vou colocar aqui, vou ligar, ó. Esse aqui já estava bom.
Vou ligar aqui, peraí. Olha lá o multímetro, ó. 0,012, 12 milivolts. E no canal de baixo, ó, tá zerado, ó, não tem nada, né? Então aqui eu tenho 0,012, praticamente não é nada, né? E aqui tá praticamente zerado mesmo, não tem nada, tá vendo? Tanto no sistema quanto no outro, tá? Um canal e o outro canal. Ok? Então resolvido o problema aí da tensão descer no canal, tá? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, tá? Vai ser a parte de ajuste, tá? Mas antes da gente fazer o ajuste aqui, eu vou colocar ele numa posição certinha, tal, pra gente fazer o ajuste. Eu vou falar um pouco da teoria do ajuste, tá? Da corrente de repouso. Tem um material que eu preparei, eu vou disponibilizar para vocês esse material, tá? Mas eu vou dar uma limpada aqui na bancada primeiro e a gente vai fazer o ajuste da corrente de repouso, tá? Mas antes, conforme eu falei, a gente vai falar um pouco da teoria, tá? Desse ajuste, né? E quais os pontos, tá? De ajuste nesse amplificador aqui da Gradiente. Tá ok? A gente já volta. Bom, vamos lá. Eu preparei o material aqui. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Então eu vou ler esse material e vou explicando ao mesmo tempo, tá? É uma teoria básica, né, gente? Não vai se aprofundar, não vai fazer cálculo, não vai fazer nada. A gente só vai mostrar, né, o que é a corrente de repouso dos amplificadores. Nós precisamos garantir que haja um pequeno fluxo, né, de corrente passando pelo transistor de saída, né, mesmo quando não tenha nenhum sinal sendo amplificado, né? Essa pequena corrente constante que circula nos transistores de saída de um amplificador faz com que eles operem na região linear. Eu já vou mostrar o que é isso aí, tá? E é isso que chamamos de corrente de repouso. Por que a corrente de repouso é importante, tá? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu achei interessante colocar. Minimiza a distorção. Uma corrente de repouso adequada garante que os transistores de saída operem na região linear, reduzindo a distorção harmônica e proporcionando um som mais limpo. Aumenta a eficiência, né? Um ajuste preciso otimiza o consumo de energia do amplificador. E prolonga a vida útil dos componentes, tá? Ele evita o sobreaquecimento, tá? E o desgaste prematuro dos transistores. É importante ressaltar que o valor ideal da corrente de repouso ela varia de acordo com o projeto específico do amplificador, tá? Então não existe um valor igual para todos, tá? São valores aproximados, né? Valores muito altos ou muito baixos pode prejudicar o desempenho e a durabilidade do equipamento, tá? Existem dois métodos, tá, de ajuste de bias, tá, ou corrente de repouso, né? Existe um que é através da corrente do resistor de emissor, tá? A maioria dos amplificadores, né, de uma potência razoável, ele usa um resistor de baixo valor no emissor, tá? Então mede-se a tensão em cima daquele resistor, né, e dividindo pela resistência você tem a corrente de repouso. E o da VBE, que é o mais utilizado, né, ou seja, medir a tensão entre base e emissor do transistor de saída. Ambos os métodos, né, ajuste pela corrente de resistor de emissor e o ajuste pela VBE, e são válidos, tá, para ajustar a corrente de repouso em amplificadores de áudio. A escolha do melhor método, né, depende das características específicas do circuito e dos objetivos de ajuste, tá? Nós vamos fazer pelo ajuste, tá, de tensão de base de emissor. Tá? Nesse método, mede-se a tensão entre a base e o emissor do transistor. A VBE é diretamente relacionada à corrente de base e, consequentemente, à corrente de coletor. Tá? Então, quanto mais corrente de base, mais corrente de coletor. Quanto menos corrente de base, menos corrente de coletor. Né? Ela é independente do valor do resistor, portanto, não depende da tolerância de um resistor específico. Quando a gente vai fazer medindo, né, a tensão em cima do resistor de emissor, você depende de ter esse emissor e você depende da tolerância dele, tá? A tolerância geralmente desses resistores é uma tolerância de 5%, né? Então não vai dar um ajuste bem preciso, vamos dizer assim. Ele é mais direto, né, para transistores de potência, e em muitos amplificadores de potência o ajuste é feito diretamente na tensão base emissor dos transistores de saída. Valores típicos de VBE, né? Em transistores de silício, a VBE típica é de 0,5 a 0,7. Tá? No entanto, esse valor pode variar dependendo do tipo de transistor e das condições de operação. Esse procedimento, tá, ele coloca o transistor no ponto de operação. Mas o que é o ponto de operação? O ponto de operação de um transistor é o ponto quiescente. Tá?
que corresponde à polarização DC, sem sinal, tá? Que é a polarização DC, sem o sinal AC, ou seja, sem o áudio. Para determinar o ponto quiescente, é possível utilizar a reta de carga com base nas curvas características fornecidas pelo fabricante. Isso é uma teoria básica, tá, gente? O transistor pode operar em 3 regiões distintas, tá? Região ativa, saturação e ruptura ou corte, tá? Aqui é um gráfico, tá, gente? Vocês devem ter visto já em muitos locais. Essa reta aqui, ela me dá a corrente coletor. Essa reta aqui, ela me dá a tensão coletor emissor. E essas curvas aqui são as curvas de corrente de base, tá? Então o ponto ideal de operação é um ponto central aqui, tá? Porque aqui em cima que vai excursionar. Lembrar que essa reta aqui é uma reta de polarização DC, né? Ou seja, corrente contínua que polariza o transistor. E em cima aqui que ele vai ter o sinal amplificado, tá? Então tá aqui as regiões de operação do transistor, até região ativa. O transistor opera como um amplificador de sinais, tá? Saturação e corte, tá? O transistor trabalha como uma chave, tá? Ou ele liga ou ele desliga. A saturação, o transistor opera com uma chave ligada, ou seja, ele satura e ele praticamente ele abre todo, né? E o corte é como se ele fechasse todo. Então existem essas áreas, né? Que são as chamadas áreas, né, de não operação. Então essa área de saturação, essa área de corte. Então o que interessa para a gente é essa área aqui, onde tem a região ativa que a gente chama, que é a parte que vai trabalhar com amplificador de sinais, tá? Sobre o ponto de operação é que o sinal AC, o áudio, ele vai excursionar, tá? Então ele estando no meio, né, ele consegue excursionar ficando dentro da área de operação, tá? Então essa é a área ativa dele, tá? Sem que haja distorção. Então ele não vai entrar nem em corte nem em saturação. Então ele sempre vai estar operando dentro dessa área. Em amplificadores da classe AB, tá, os transistores são polarizados de forma que conduz uma pequena corrente, né, mesmo na ausência de sinal. Isso significa que o ponto de operação está ligeiramente acima da região de corte. Eu vou mostrar ali para vocês já. Essa pequena corrente de repouso é fundamental para eliminar distorção de crossover, tá, que é um tema que vocês podem pesquisar na internet, mas a gente pode fazer um vídeo para falar a respeito disso aí, que é um tipo de distorção que ocorre em amplificadores de classe B, quando os transistores alternam entre condução e corte, tá? Aqui está o esquema, tá? Da parte da saída, né, do amplificador. Os transistores que nós vamos medir a tensão de base emissor, tá? São o T106 e o T206, tá? O ponto vai ser entre, aqui as ponteiras, tá? A cor das ponteiras, entre base e emissor e entre base e emissor, tá? Então são esses pontos que a gente vai medir, tá? A gente vai conectar o voltímetro entre a base emissor do transistor T104, eu vou mostrar isso lá. E através do trimpote, tá? Aqui no caso o R137, a gente vai fazer o ajuste para alcançar um valor aproximado aí de 500 mV, tá? Eu vou mostrar a curva ali, vocês já vão entender. E para o canal direito é a mesma coisa, tá? Só que é para o transistor T, aqui é T, tá, gente? Não é 2, depois eu vou consertar aqui. T204 aqui, T204. Tá? Eu conserto antes de mandar para vocês. Através do trempote, né, também de 10K, o R237. Estou aqui o R237. Também em torno de 500 mV. Por que os 500 mV, né, gente? Porque a tensão, tá, de base que o transistor começa a conduzir é mais ou menos dentro dessa faixa, né? Geralmente o típico, né, é 0,6, 0,7, mas 0,5 ele já começa a conduzir. Então o que que acontece? Isso aqui, ó, é a tensão, é uma outra curva, tá, um outro gráfico, tensão base emissor, e aqui a corrente de base. Lembrar que quando a corrente de base aumenta, a corrente de coletor aumenta e obviamente que a corrente de repouso, né, de trabalho vai aumentar. Então o que que acontece? Antes, né, 0, 01, 02, 03, 04, não tem condução no transistor. Então a partir que de 0,5 ele começa a querer conduzir. Então aquele 0,5 ou 500 mV, aqui é 700 mV, a gente vai deixar no ponto dele, né, ou seja, no ponto ali que ele vai começar a conduzir, né, porque a partir dali ele está preparado para receber a tensão AC, o áudio, né, ele começa a amplificar estando lá dentro daquela curva, né, central aqui. Então a gente vai deixar ele no ponto inicial de operação, tá? Algumas observações, tá? As medições devem ser realizadas sem carga, ou seja, sem alto-falante conectado, sem sinal de entrada e com volume no mínimo, tá?
o equipamento deve estar ligado por pelo menos 20 minutos, tá, para a estabilização térmica, tá, porque os componentes vão aquecendo e ele vão e o transistor é muito vulnerável à temperatura, né? Então ele pode alterar os valores de ajuste. Então é ideal que você ligue ele, né? Fique pelo menos 20 minutos, meia hora ligado, para que a gente faça, né, o devido ajuste. Eu vou estar mostrando para vocês. E depois a gente vai medir a tensão de offset, né? A tensão de offset deve ser medida na saída do alto-falante e deverá estar próxima de zero, tá? Esse equipamento ele não tem ajuste de offset, né? Caso ele esteja fora, né, do valor próximo aí a zero, até mostrei para vocês que no começo lá os dois estava dando praticamente a tensão da fonte na saída, né? A gente localizou o problema, né? Sanou o problema, né? Mas caso ainda tenha alguma tensão um pouco acima lá de, sei lá, 100, 200 milivolts, é ideal checar o transistor, porque pode ter algum transistor, tá? O transistor drive, excitador, ou o próprio transistor de saída, tá, com uma possível fuga, tá? Então isso pode causar a tensão descer na saída, tá? Então o que eu vou fazer agora, né? Esse material que não falei eu vou disponibilizar para vocês, né? E vou colocar o equipamento aqui em cima, vou deixar ele meia hora ligado, depois eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse ajuste, tá ok? A gente já volta aí. Bom pessoal, ele está ligado aqui já faz acho que uns 40 minutos já, né? Quando eu liguei, tá? A tensão fica variando bastante, né? Ou seja, enquanto ele está aquecendo, tá? Ele está numa temperatura ambiente agora, né? Não teve áudio, nada. Então ele está aqui, ó. Eu tô aqui no lado de cá, né? Eu tô no T204, tá? Então eu tô na base emissor dele aqui e eu tô com 457 milivolts. Então o trimpote ali, tá? O R237, eu vou fazer ajuste aqui agora para ele chegar nos 500, tá? Então vamos lá. Isso tem que ser bem levezinho, tá, gente? Bem devagarinho, porque ó, conforme você vai virando, ó, ele vai chegando até estabilizar. E quando ele não está quente, gente, ele varia bastante, tá? Ou seja, ele fica sobe muito rápido, desce muito rápido, mas depois que ele estabiliza, ele fica ok, tá? Então eu vou chegar ali nos 500 milivolts, ó. Paciência, tá, gente? Jogo de paciência lá. Vou voltar um pouquinho. Opa, passou. Vamos lá. 500 milivolts, tá? Olha lá, pode ver que ele varia um pouco, ele demora um pouquinho para estabilizar, lá. Mas só para mostrar para vocês, tá, gente? Detalhe, eu estou fazendo a lâmpada em série, tá? Evidentemente que depois a gente vai fazer um ajuste fino no final, mas só para deixar ele num ponto de operação, tá? Então tá aí os 500 milivolts, ó, ele vai variar um pouquinho, tá? Gente, se ele tiver com 480, 470, 510, não tem problema, tá? A gente coloca um valor aproximado aí, né? E vai esperar ele estabilizar aí. Bom, vamos lá pro outro canal, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, trocar o cabeamento e a gente já volta aí. Bom, já mudei aqui pro outro transistor, tá? Eu tô com 469, tá variando um pouquinho só ali, tá? Porque eu desliguei só para mudar o cabo, né? Mas ele tá com a temperatura normal aí. Vamos fazer o ajuste aqui para ele chegar ali nos 500 lá, vamos lá. Pode ver que um pouquinho que eu mexo, ele já altera bastante, ó. Então é um ajuste cirúrgico aí. Ah, tá praticamente a mesma coisa do outro, tá? 501, 502, ele vai estabilizar um pouquinho. Vamos lá. Diminuir um pouquinho. Um pouquinho que você altera, olha lá. E agora deixar estabilizar. Essa diferença aqui, ó, do último dígito aqui, gente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então eu tô com os dois canais agora, com a tensão de base emissor, 0,5 volts, ou seja, 500 milivolts, tá? Então ele está ajustado, evidentemente que é um primeiro ajuste, né? A gente vai fazer um ajuste posterior. Tá ok, pessoal? Então é o seguinte, a parte eu não vou testar o amplificador agora, tá? Porque o vídeo já está ficando longo. Então a parte do amplificador tá ok, tá? Eu já ajeitei um sinal aí, tá ok, tá, o sinal tá saindo normal. Mas o que eu quero fazer, vou dar um ajuste fino ali. O que eu quero fazer agora, tá? O próximo vídeo a gente já vai partir para a placa do
Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Para a placa do rádio, tá? A placa do rádio, gente, ela tem 2 fios aqui que estão soltos, tá? 3 aqui, ó, tem mais um solto aqui. Num primeiro momento eu liguei, o rádio não está funcionando, tá? Não sei porquê, não fiz a conferência ainda, tá? Mas o próximo vídeo a gente já vai partir para a placa do rádio. Primeiro é o seguinte, eu vou ver onde esses fios vão conectados, né, vão soldados, fazer um primeiro teste, ver se está ok ou não, né? E depois a gente vai dar uma geral na placa da mesma maneira que nós fizemos aqui na placa do amplificador. Tá bom, pessoal? Se você não é inscrito no canal, faça a inscrição, né? Indique o canal aos seus amigos, né? Não deixe de dar o like, né? O like ajuda a gente bastante, né? Se você se inscrever, marque o sininho para receber as notificações, que sempre que sair um vídeo novo você vai estar recebendo uma notificação aí, tá ok? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.